pessoal! Vamos a mais um exercício de fixação dos conteúdos do terceiro trimestre. Vamos começar fazendo um exercício sobre pressão. Então, nesse exercício número 1, a gente tem um tijolo de dimensões de 5, 10 e 20 centímetros e massa de 200 gramas. E pergunta quais serão as pressões que esse tijolo vai exercer. Então, temos aqui três dimensões, né? Temos um tijolo retangular e vamos determinar a pressão que cada base vai exercer. Então, temos uma base maior aqui, ó, que vai ser de 20 centímetros, uma base média, que vai ter 10 centímetros, e uma base menor, que vai ter 5 centímetros. Então, a gente vai ter que calcular a pressão, lembrando que pressão é força sobre área. Como temos três áreas diferentes, né? Vamos ter essa área menor aqui, ó, 10 por 5, essa área média aqui, 20 por 5, e essa área maior, 20 por 10. Então, vamos ter, ó, área menor, vou chamar de área 1, área média, que eu vou chamar de área 2, e área maior, que eu vou chamar de área 3. Vamos calcular três pressões diferentes. Qual será a força que esse tijolo vai exercer sobre a superfície? Força, peso, né? Lembra lá que o peso vai atuar em qualquer corpo. Então, primeira coisa, vamos calcular essa força, que nesse caso é a força-peso, massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado, foi dada. A gente quer a pressão em Newton por metro quadrado. A massa está em grama. Para a gente encontrar a resposta em Newton por metro quadrado, vamos ter que passar isso aqui para quilograma. Grama para quilograma divide por 1000. 200 dividido por 1000 é 0,2 quilogramas. É esse valor que vamos usar para calcular a força-peso. 0,2 vezes a gravidade, que é 10. Então, vai dar 2 newtons. Agora, vamos às áreas. Área 1. Cuidado para não confundir, tá? P da força-peso com P de pressão. Área 1. Temos retângulo, né? Base vezes altura. Então, é 5 vezes 10. 5 vezes 10, 50. 50 centímetros. Vamos passar para metro. Como é a área, metro quadrado, né? Então, a gente multiplica aqui por 10 a menos 4 metros quadrados. A área 2, a área média, vai ser base, 20 centímetros, vezes a largura, que é 5. 100 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E a área 3, a área maior, base é 20 vezes a altura, que é 10. 200 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Agora que temos a área, vamos calcular então a pressão em cada uma dessas áreas. Pressão 1 vai ser a força-peso, 2 newtons, sobre a área de 50 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Fazendo essa divisão, 400 newtons por metro quadrado. Pressão 2, força sobre área 2. Então, vai ser 2 sobre 100 vezes 10 a menos 4. 200 newtons por metro quadrado. E a pressão 3 vai ser a força, de novo, de 2 newtons, sobre a área 3, 200 vezes 10 a menos 4, que vai dar 100 newtons por metro quadrado. Então, essas serão as pressões exercidas por cada uma dessas faces do tijolo. A área maior vai exercer uma pressão menor, né, de 100 newtons por metro quadrado. A área média vai exercer uma pressão de 200 newtons por metro quadrado. E a área menor é a que vai exercer a maior pressão, de 400 newtons por metro quadrado. Lembrem lá que a área e pressão são inversamente proporcionais. Então, quanto menor a área, maior vai ser a pressão. Quanto maior a área, menor é a pressão. Agora vamos fazer o exercício número 2.
Na questão número 2, pede para a gente calcular a pressão no fundo de uma piscina que tem profundidade de 5 metros. Se a gente quer pressão dependendo da profundidade, teorema de Steven. Pressão vai ser a pressão atmosférica, a pressão na superfície, mais densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade ou a altura. A aceleração da gravidade foi dada, está em metros por segundo, a profundidade foi dada, está em metros, a densidade da água também foi dada, só que está em grama por centímetro cúbico. A gente vai ter que passar isso para quilograma por metro cúbico, para ficar todo mundo em metro. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, a gente vai usar esse valor aqui, no lugar desse 1 grama por centímetro cúbico. E a pressão atmosférica é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, essa pressão atmosférica é de 1 vezes 10 elevado a 5, mais a densidade, que é 1000 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade da piscina, que é de 5 metros. Fazendo essas contas, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 5, mais 50.000. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 1000, 50.000. Posso colocar isso aqui em notação científica, para ficar igual a esse aqui, e fazer a soma. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a 5, mais 5 vezes 10 elevado a 4. Então, essa pressão vai ser 1 vezes 5, 5, vezes 10 elevado a 9 Pascal. Vamos fazer agora o exercício número 3. No exercício número 3, a gente tem uma piscina de comprimento de 25 metros, largura de 10 metros, que é enchida com uma água que vai fazer uma força de 4,5 vezes 10 elevado a 6 newtons. Pede para a gente determinar a profundidade dessa piscina. Olha só, a gente conhece a força e a gente vai conseguir determinar a área da piscina, porque a gente tem as dimensões de comprimento e de largura. Então, a gente precisa determinar a pressão, né? A pressão para poder utilizar o teorema de Steven. Densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade, que é o que a gente quer. Mas, para isso, né, para determinar a profundidade, a gente precisa da pressão. Vamos usar lá a ideia de que pressão é força sobre área. A força a gente conhece, 4,5 vezes 10 elevado a 6 newtons. E a área a gente vai determinar, ó, a área de um retângulo, base vezes altura, 25 vezes 10. 25 vezes 10 é igual a 250 metros quadrados. Então, dividido por 250 metros quadrados. Escrevendo isso aqui em notação, a gente pode escrever 250 como 2,5 vezes 10 elevado a 2. A pressão vai ser a divisão aqui desses dois valores. 4,5 dividido por 2,5, 1,8 vezes 10, divisão, subtrai os expoentes. 6 menos 2, 4 newtons por metro quadrado. Pressão. Agora, com esse valor de pressão, vamos substituir o teorema de Steven. Então, vai ficar 1,8 vezes 10 elevado a 4 igual densidade. Foi dado em grama, a mesma coisa, ó, vamos passar para quilograma por metro cúbico, 1000 vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade, né, a altura, que é o que a gente quer. 1000 vezes 10 vai dar 10.000, passa para cá dividindo, então a altura vai ser 1,8 vezes 10 elevado a 4, dividido por 10.000, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 4. Fazendo essa divisão, vai dar 1,8 metros, ó. 10 elevado a 4 corta com 10 elevado a 4, 1,8 dividido por 1 é 1,8. Então, essa piscina vai ter uma profundidade de 1,8 metros.